Olá, estrelas! Gratidão a todos que estão me assistindo aqui no canal Espaço Estrela Azul. Canal aqui que eu trouxe, que eu criei no YouTube para vocês, para mostrar meu trabalho, para falar sobre minhas leituras com tarô, com baralho cigano, falar também sobre as terapias integrativas e falar sobre arquétipos, que é o tema de hoje. Então, eu vou toda quinta-feira fazer um vídeo explicando, falando para vocês sobre arquétipos, como ativar arquétipos, lado luz, lado sombra, e vou falar primeiro sobre os arquétipos que eu ativei, porque aí eu vou poder explicar direitinho para vocês as catarses que eu sofri, que são as transformações, é o processo que a gente passa, que é um pouquinho às vezes doloroso, mas que vocês vão entender por que é necessário. Então, aqui nesses vídeos na quinta-feira, eu vou falar sobre arquétipo, tá? Para quem não me conhece ainda, né, na descrição do vídeo eu explico um pouco sobre mim, mas eu sou taróloga, sou cartomante, sou terapeuta integrativa e sou apaixonada por arquétipos. Por isso que eu resolvi estudar sobre isso e agora passar também essas informações. Eu também trabalho com ativação de arquétipos, trabalho com a jornada do herói, que são 21 dias de autoconhecimento, onde a gente fica ali conversando, eu e você, com base no tarô, né, nos arcanos maiores do tarô, que também são arquétipos. Então, é toda uma proposta de uma jornada, né? Passa a ser mais ou menos uma consulta, uma jornada. Tem um vídeo aqui, eu vou deixar aí a descrição, tem um vídeo falando bem sobre isso. Então, voltando aí para os arquétipos. Então, vamos lá. Primeiro, o que são arquétipos? Arquétipos, a gente pode até falar em algumas literaturas, alguns artigos que eu andei pesquisando, né, que eles podem ser considerados como heranças psicológicas, né? Porque os arquétipos, eles são representações de padrões sociais, padrões que são passados de geração para geração. E aí, Carl Jung fala muito bem sobre isso quando ele cria a linha da psicologia, que fala do inconsciente coletivo. Então, aquilo que você absorveu ao longo, né, veio lá de todas as suas gerações, e aquilo foi dito como uma representação de algo, né, para alguém ou para alguma determinada civilização ou cultura. Então, os arquétipos, eles estão presentes no dia a dia da gente, tá? Não é uma coisa que diga, arquétipo, tem os 12 arquétipos de personalidades, que eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso, que Carl Jung fala. Tem os arquétipos de animais, que são muito bem trabalhados com o xamanismo, né? Gente, quando eu sou reiki, sou mestre reiki, né? Xamânica, então a gente aprende muito a trabalhar os arquétipos dos animais como animal de poder. E tem também aqueles arquétipos que são de personalidades, né? Que são aquelas figuras que elas fizeram uma história e elas são tidas exatamente como esses arquétipos, porque elas trabalham a personalidade, o comportamento de uma sociedade. Um grande arquétipo que a gente pode citar é Jesus Cristo, né? Que é um exemplo. Então, para vocês entenderem bem o que é arquétipo, são como exemplos que são trabalhados ao longo de várias gerações, dentro de várias culturas. Então, Jesus, ele é um grande exemplo. Então, a gente pode dizer que ele é um arquétipo de muita força, um arquétipo que transmite muita paz, que transmite muito amor ao próximo. Inclusive, depois eu faço um vídeo falando sobre que eu nunca tive o arquétipo de Jesus, porque é muito forte, né? Tanto que não tem lado sombra. Pra vocês terem ideia, todos os arquétipos, na verdade quase tudo na vida tem um lado luz e um lado sombra, mas falando de arquétipo, todos têm lado luz e lado sombra, que é um lado bom e um lado não tão bom, né? Um lado que desperta em você, na verdade, aquilo que está dentro de você, e Jesus não tem. Então, assim, para vocês entenderem, voltando à questão dos arquétipos. Então, arquétipo é isso. E tem muitos, e tem os arquétipos de personalidade também de Carl Jung. Então, arquétipo, ele está presente no dia a dia, tá? Eu não vou ativar nenhum arquétipo. Você, no inconsciente, você já está ativando um arquétipo. Quando você faz a alusão ali, você idolatra alguma figura, quando você gosta de algum personagem, quando você tem um ídolo, tá?
aquela mensagem que ele passa é uma mensagem arquetípica. Então, você já tem aí aquela pessoa como um arquétipo que vai influenciar suas decisões, que vai influenciar aí o seu comportamento dentro de um coletivo, tá? Cara, todos os arquétipos são bons? Não é isso. Não é que existem existam arquétipos bons e arquétipos ruins. Os arquétipos, eles são, geralmente eles são figuras, né? São personagens, figuras, comportamentos que ditam padrões, né? Então, um exemplo de um arquétipo que a gente pode dizer isso aí, que é um arquétipo ruim, um arquétipo de Hitler, por exemplo, que é uma figura que transmite aí toda a maldade que ele fez. Só que a gente não pode deixar, infelizmente, de compreender, seria muita alienação nossa, né? Que existem seguidores de Hitler, entendeu? Existem pessoas que têm ele como arquétipo de poder. Infelizmente, mas tem. Então, ele é um arquétipo, sim, tá? Então, eu li muito sobre isso com o professor Couto, que é eu vou citar eles aqui, vou deixar vídeos também, porque eu acho que tudo que a gente fala vale a pena a gente citar. Então, o professor Couto, aprendi muito com ele. Aprendi muito lendo Carl Jung. Aprendi muito com Amit Ghosh, até anotei, gente, eu não vou mentir que eu vou pescar um pouquinho, que é um grande físico, ativista quântico, indiano, um PhD em física. Ele é muito bom, assistam os vídeos dele. Ele é muito bom, ele fala muito bem sobre arquétipo, fala muito sobre o inconsciente, fala muito sobre o ser humano no geral, é muito bom. E também tem o Lucas, do perfil no Instagram, Lucas Dragon, do Arqueton. Eu vou citar ele também, que eu gostei, assisti muitas aulas dele. E não poderia deixar de citar ele como um grande exemplo, né? Inclusive, eu vou falar aqui também, quando eu citar meu primeiro arquétipo, eu vou falar aqui o que aconteceu. Bom, então, vamos pro arquétipo. Hoje, tá? Entendendo aí o que é arquétipo. É muito interessante, vale muito a pena. E por que é importante? Ah, mas cara, se está presente no nosso dia a dia, então por que a gente tem que se preocupar em entender? Exatamente por isso. Porque às vezes você ativa um arquétipo sem querer. Simplesmente porque está seguindo ali padrões impostos por um determinado momento, uma determinada cultura, dentro ali do seu contexto social. Coisas que às vezes não tem nada a ver com você. Então é muito importante você saber o poder que tem esses arquétipos na sua vida. Por exemplo, às vezes você chega num lugar e tá todo mundo ali escutando uma música, curtindo um som, e aquela figura, aquela imagem, por exemplo, um Elvis Presley, alguma coisa desse tipo, Madonna também. Eu tô falando de personalidades, né? Mas a gente tem assim também a questão de gostar de um animal e tudo, e você se vê ali naquela figura, você se conecta com aquilo e você automaticamente, inconscientemente, você ativa aquele arquétipo na sua vida. Entendeu? Então, é muito importante você ter esse conhecimento, saber exatamente como ativar, como desativar, como trabalhar, como ponderar todas essas informações na sua cabeça. Tá bom? E hoje eu vou falar de um arquétipo que mudou a minha vida, tá? Os próximos vídeos eu não vou falar tanto nessa introdução, tá? É só nesse aqui que é o primeiro. Então eu vou falar com um arquétipo que mudou muito a minha vida, que é o arquétipo da deusa Ísis. A deusa Ísis, eu vou pescar, vou dar uma lida. Eu li muito sobre ela, porque uma das coisas para você ativar o arquétipo é você ler muito, entender muito, pesquisar muito, vivenciar a história ali desse arquétipo, né? E a deusa Ísis é uma deusa grega, né? Desculpa, gente, perdão, apaga. É uma deusa egípcia, eu não vou apagar o vídeo. É uma deusa egípcia, tá? Que ela tem aí uma referência como o amor universal, né? Ela é a deusa da maternidade, da magia, da fertilidade, né? Ela era a rainha dos deuses no Egito, né? Ela tinha um poder muito forte, ela foi casada com Osíris, né? E o amor deles é uma coisa linda, né? Osíris morreu e Ísis segurou lá a onda da morte dele, continuou com poder, com força, criando os seus filhos, né? Ela é considerada um arquétipo da natureza, grande mãe. Ela teve o filho
com Osíris, que foi Horus, né? E ela passou por muitas situações. E ela nunca perdeu a essência da maternidade, de ser mãe, né? Então, Isis foi um arquétipo que eu resolvi trazer na minha vida no momento que eu estava bem fragilizada. Eu estava precisando de força, coragem, né? E eu estava passando por uma situação típica de toda mulher, né? Que tem filhos. E meus filhos, graças a Deus, são maravilhosos. Mas eu estava precisando dessa força. Eu estava precisando me conectar mais com a natureza também. Eu estava precisando ativar mais meu poder, minha força de mãe, sabe? Tipo, eu poderia ter ativado até o arquétipo da leoa, depois eu falo. Mas eu resolvi ativar porque ela também é muito ligada à questão da espiritualidade, a questão da natureza. E eu tava numa transição, mudando de uma cidade para outra e saindo numa cidade, são cidades grandes, mas tava indo morar numa casa, uma coisa mais perto da natureza. E eu tenho muito medo de bicho. Eu tenho muito medo de bicho, de calango, de iguana, de sapo. Eu tenho muito medo. E eu aceitei a proposta que eu mesmo fiz pra mim, de morar numa casa sabendo que ia ter tudo isso. E eu precisei ativar, porque eu precisava sair de um apartamento pequeno, numa cidade grande, quente. E eu queria morar nessa casa com espaço, eu queria fazer isso com meus filhos, né? Proporcionar esse contato com a natureza, com eles. Mas eu tinha medo, então eu resolvi realmente ativar a deusa Isis. E foi por isso que foi o meu primeiro arquétipo, que de fato eu ativei ali 21 dias, tá? Que aí também eu vou falar pra vocês que é muito importante esse período de ativação. E como é que a gente ativa? Bora lá, né? O que eu fiz para ativar a deusa Isis? Você precisa se conectar, se dar um prazo, né? É um trabalho. É um trabalho. São 21 dias, tá? Que você se conecta com esse arquétipo específico. Por que 21 dias? Tem um livro, Biologia da Crença, de Bruce Lipton. Um livro muito bom, que fala... Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá, gente? Mas ele fala muito como as células do seu corpo se modificam, se transformam. E o período dessa transformação, eu não sei o nome científico, são 21 dias. Então, por isso que a gente vê, eu também pesquisei sobre isso, que eu sempre vi as pessoas falando 21 dias, limpeza do Arcanjo Miguel, 21 dias, tudo 21 dias. Então, eu fui ler esse livro e entendi que o nosso corpo, né, o nosso físico, nossas células, nosso organismo, ele passa por esse processo de transformação que tem muita, lógico, influência direta da nossa mente no nosso corpo, vocês sabem. Tem até um corpo sã, mente sã, corpo sã. Você trabalha, sua mente está bem, você ativa a sua mente para ativar o seu corpo bem. Então esse livro é muito bom, posso também deixar na descrição para vocês lerem e entender ele aí, como é que funciona. Então, eu resolvi ativar 21 dias. Até então, eu tinha lido muito superficialmente sobre arquétipo. E aí comecei a estudar. Comecei a estudar a história da deusa Isis, assisti filmes, li livros, vi imagens. Como foi que eu ativei? Imagem. Peguei a imagem dela, coloquei no plano de fundo do meu celular, no plano de fundo do computador. E todo dia eu olhava, estudava. E eu já tinha ouvido falar em bioquinesis. São áudios de mensagens subliminares que você escuta e ativa ali o seu cérebro, né? Ativa ali o seu inconsciente. E eu tava assistindo vários no YouTube, tava pesquisando sobre isso, mas eu queria um da deusa Isis, eu queria um pra mim, eu queria um com a minha história, com a minha essência. O que eu fiz? Eu encontrei o Arquiton, encontrei o Wagner, que é o pai do Lucas, e comprei uma bio pra mim, da deusa Isis. Ele fez uma exclusiva pra mim. E aí eu ativei esse áudio, né, subliminar. Todo dia eu escutava, de manhã e de noite. Todo dia, durante 21 dias eu escutei de manhã e de noite. E foi muito bom. Por quê? Porque quando você ativa o arquétipo, você tá buscando resolver algo, você tá querendo se firmar, se pegar ali, se ancorar em alguma coisa. E eu tava precisando de luz. Então,
A deusa Isis, ela tem esse lado luz, muito que eu tava precisando, que ela ativa isso, esse lado luz em você, que é a beleza natural. Eu tava, detalhe, voltando, eu tava com minha autoestima baixíssima, porque eu tinha passado por uma cirurgia. Eu tinha passado por 2 cirurgias, foi logo na pandemia, e eu tinha passado no ano de 2020 por 2 cirurgias, sabe? Eu tinha parado de ir pra academia, eu tinha saído de um processo muito bom de academia, de malhar, eu tava muito bonita, o corpo muito bonito, e caí em 2 cirurgias. Então, eu fiquei com a minha autoestima lá embaixo. Foi também um dos motivos que eu procurei a deusa Isis. Por quê? Porque ela ativa a beleza natural, o empoderamento feminino, né? Além de ser um arquétipo da grande mãe, ela é um arquétipo da rainha. Eu tô pescando, tá, gente, pra dizer tudo. Mas eu também posso deixar na descrição pra vocês. A intuição e a espiritualidade, porque também foi quando eu comecei o canal Espaço Estrela Azul, que eu comecei a me desenvolver mais. Eu sou taróloga desde 1900 e... não vou nem dizer o ano direito, porque eu sou muito velha, mas eu sou taróloga há um bom tempo, mas eu nunca tinha trabalhado assim com tarô diretamente atendendo pessoas, e principalmente online, né, que eu tive que fazer. Só atendi ali um colega, outro, até atendi já cobrando, mas uma coisa muito simples. E aí eu resolvi me profissionalizar, né, ser uma profissional de cartomante, ser taróloga mesmo. Então eu também estava precisando disso. Então ativei minha espiritualidade, a deusa Isis tem esse lado luz, abundância e prosperidade. Eu tava precisando de dinheiro, tava precisando de prosperidade. O elevadíssimo conhecimento místico, ela também tem esse lado luz. E ativação de relacionamentos recíprocos. Eu tava sozinha há um bom tempo, tava meio que fragilizada em relação a relacionamento. Na verdade, eu não tava querendo me relacionar com ninguém. Eu não estava procurando ninguém, mas eu precisava que, se aparecesse alguém, fosse alguém realmente que fosse verdadeiro, tá? Vou até falar pra vocês que não apareceu. Naquele momento não apareceu, porque eu precisava me cuidar mais de mim para que aparecesse. Isso também é uma catarse que a gente sofre, que eu vou falar já já. E ativar aí aquela relação de autoconhecimento, de cura, de tudo, né? E o poder da Supermãe. Então, o lado luz dela foi isso. Pra mim, ela ativou isso. E foi muito legal, porque eu consegui aí, do meu propósito, eu posso dizer que eu consegui 100%, tá? Mas foi esse trabalhozinho, 21 dias, de manhã e de noite. Fundo de tela, mensagem, áudios subliminares, tudo isso, tá? Lendo, me incorporei mesmo, eu me senti a deusa Isis. Eu me senti. Eu não tenho uma imagem dela, porque na época eu não encontrei, e essa que eu encontrei tava cara, né? Então não deu pra me comprar. Mas eu ainda vou comprar, tô devendo isso pra ela. Mas vale muito a pena, tá? Aí, mas o que acontece? Como eu falei, todo arquétipo tem um lado luz e um lado sombra. E qual é o lado sombra da deusa Isis, né? Ela se dá muito, ela cuida muito, tá? E ela é muito compassiva, ela tende aí um pouquinho a submissão. E eu já tenho isso, né? Eu sou virginiana, com meu ascendente em Câncer, e eu tenho muito isso. Eu sou muito dada, eu ajudo muito. Eu me coloco na vida dos outros e eu acabo me envolvendo muito com a situação, né? E eu acabo pegando pra mim essa bagagem espiritual das pessoas, né? Eu sempre fui assim. E eu acabo cuidando muito, sabe? Aí depois eu vou falar, quando eu falar dos 12 arquétipos de Carl Jung, eu falo do arquétipo da mãe. Eu tenho muito esse arquétipo da mãe, né? Aí vai dizer, por que tu quis ativar a deusa Isis? Porque eu falei, porque o meu problema com a deusa Isis é que eu queria ativar o arquétipo da grande mãe, aquela poderosona, assim, principalmente em relação à natureza. Meu principal aspecto foi esse. E tem esse lado mãe, mas, gente, arquétipo da mãe é o seguinte, você tem o arquétipo da mãe, não é que você vai cuidar, não, você também fica muito mãe, muito submissa. Mãe tem esse lado aí, né, de superproteção. Então, eu tenho isso. Então, o que acontece com o lado sombra? O arquétipo, ele vai lá no seu lado sombra e ele puxa tudo aquilo que você já tem, tá? Não acontece, mas eu nunca fui assim, passei assim. Não, você já tinha isso em você e ele tira de você isso, tá? Ele coloca pra fora todas essas suas características que você não estava enxergando, que você tinha, e é como se ele fizesse um sugar nas suas energias em relação a essas características mais frágeis, tá? Que é o seu lado que você não quer enxergar, por isso que a gente fala que é o lado sombra,
Porque é o lado que você não tá querendo dizer que você tem. E é importante você trabalhar isso. E aí que acontecem as catarses, que eu falo. Que aconteceu comigo? Por isso que eu achei importante falar dos arquétipos que eu ativei. Eu comecei a ficar mais sensível. Eu comecei a ficar muito emotiva, né? Eu comecei a me preocupar muito com os outros, tá? Ao mesmo tempo que a deusa Isis também tem um lado sombra dela, que ela ativa muito a questão do poder. E ao mesmo tempo que eu tava frágil, eu tava me achando superior muito a tudo e a todos, né? Eu também tenho isso em mim, né? E como eu falei, eu sou virginiana, com lua em virgem, então eu tenho um pouco disso. E isso foi saindo, então eu fui me sentindo um pouco mal com tudo isso. Ao mesmo tempo que eu tava precisando de força, eu fui também me fragilizando. E aí eu tive ansiedade, né? Eu tive essa bagagem espiritual, eu comecei a absorver muita bagagem espiritual. Isso foi me deixando muito fragilizada. Eu não sabia me proteger direito, que isso é muito importante. Quem é taróloga, quem é cartomante, sabe que tem todo um processo antes de colocar a carta, de limpeza espiritual, antes e depois. E na época eu não me atentava muito pra isso. Eu me achava tão poderosa que eu achava que era imbatível. Olha só a loucura, né? A dualidade. E começou a sair de mim esse lado sombra. Então, assim, foram 21 dias onde os primeiros dias... os primeiros dias foi legal. E no meio eu fui sentindo essa catarse, tá? Aí é a hora que você pensa, não, tá dando tudo errado. Eu não vou mais ativar isso não, tá dando tudo errado. Não, isso não tá dando certo. Isso, eu acho que é esse negócio que eu tô fazendo. É essa ativação que tá me fazendo mal. Eu vou parar com isso. Mas aí você precisa ter força e trabalhar. Por quê? Porque depois que você faz essa limpeza, depois que você tira, você entende o seu lado sombra, você começa a transformar esse lado sombra seu em uma coisa visível, sabe? A carta das nuvens, quando você consegue enxergar que depois da tempestade tem a bonança, que depois daquelas nuvens vai aparecer o sol, que você consegue resistir àquela dor, aí vem a felicidade. E aí depois, com mais da metade, digamos que depois dos 15 dias até o final, eu consegui ativar totalmente a deusa Isis, eu consegui ter a plenitude, eu consegui me realizar. E o legal é que as pessoas que me conhecem observam isso e falam: nossa, tu tá mais assim, tu tá mais bonita, tu tá mais legal, nossa, que felicidade, parabéns, nossa, tua vida é boa. Começa até a surgir a questão das invejas, né? Mas isso é muito legal, porque você viu que você fez um trabalho e você conseguiu, tá? E assim, foi uma experiência única, maravilhosa. Hoje eu não ativo mais a deusa Isis, mas eu tenho ela no coração, tá? Você passa por um processo aí de 21 dias, onde depois você consegue, aos poucos, ir se desvinculando. Tem gente que fica ativando a vida inteira, como, por exemplo, a questão das tatuagens, né? Isso também depois eu vou falar em outro vídeo sobre tatuagem, não vou falar agora não. Mas tem gente que fica ali. Eu teria coragem de fazer uma tatuagem da deusa Isis em mim, porque ela foi um arquétipo maravilhoso e ela me ajudou bastante. Só que, e eu consegui trabalhar meu lado sombra, tá? Se eu não tivesse conseguido trabalhar meu lado sombra, eu não faria isso, porque eu ia ficar o tempo todo com aquela catarse, aquela situação ruim de fragilidade, né? E aí, depois disso, eu parei de escutar os áudios, tirei da minha tela, mas tem um carinho muito grande, tem um respeito muito grande, isso fica. Você não pode esquecer os arquétipos que você ativou, né? E aí você vai deixando, vai desvinculando. E aí eu ativei outros arquétipos, porque era outro momento da minha vida. Então eu passei a ativar outros arquétipos. No meio da transição da deusa Isis, eu ativei outro arquétipo. Mas aí eu vou falar pra vocês isso no próximo vídeo. Que aí eu falo o outro arquétipo que eu ativei, que também foi maravilhoso. Até agora, eu só tive um arquétipo que eu ativei, que eu desisti no meio do caminho, que eu também vou contar pra vocês depois qual foi o arquétipo que eu não ativo mais. Aconselho, dou conselho, digo o que vai acontecer, mas não ativo mais. Mas enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro pra vocês sobre arquétipos. Espero que vocês tenham gostado, se identificado com toda essa história da deusa Isis, né? Que é uma deusa lindíssima. É uma deusa de prosperidade, é uma deusa de abundância, vale muito a pena. Todas essas pessoas que eu citei como
pessoas que me ajudaram aí a entender também. Vale muito a pena vocês estudarem sobre ele, vocês seguirem ele, professor Hélio Couto, eu sigo até hoje. Ainda não fiz minha ressonância harmônica, mas vou fazer. Depois também vocês escutam lá os áudios dele que tem falando sobre isso. E eu só tenho a agradecer. Espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído. Compartilhe o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Próxima quinta-feira eu trago mais informações sobre arquétipos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se der, eu trago antes, tá bom? Que eu gostei muito de fazer esse vídeo. Então, qualquer coisa eu trago antes, mas espero que vocês tenham gostado. Gratidão a todos. Deixa nos comentários se você, o arquétipo que você quiser saber, porque depois que eu falar sobre os meus arquétipos, eu vou falar sobre o arquétipo que você quiser saber, tá bom? Então, deixa nos comentários também a informação. Gratidão a todos. Amém.